Graça e paz, em nome de Jesus. Mais a oportunidade que o Senhor Jesus nos dá por estar mais uma vez na casa dele, para nos estar louvando e agradecendo o teu santo nome e aprendendo um pouquinho mais da porção da sua palavra que vai ser dita nessa noite. Amém, irmãos? Assim como Moisés sugeriu, o Senhor e com ele, eu não quero andar um segundo no mundo sem ti. Me desculpe se sou exigente quando digo que só eu não vou. É paixão pela tua presença, Senhor. Quando já se encontrou num estado de grande miséria, ele disse com a voz embarcada num canto de dor: oh meu Deus, que saudade que sinto do tempo em que o Senhor me guardou. É paixão pela tua presença, Senhor. É paixão pela sua presença, Senhor. É o instinto da alma buscando o seu grande amor. Quando entro na igreja do erro pra falar contigo, eu choro. É paixão pela sua presença, Senhor. Se no auge da minha fraqueza eu me sinto em pedaços, mesmo assim um esforço eu faço, te buscar eu vou. Nem que seja em poucas palavras, ou talvez sussurrando louvor. É paixão
Senhor. Ao chegar aqui, neste lugar, encontrei você feliz. Com você também, em comunhão, adoramos ao Senhor.
quando dizes não, se ouço a sua voz ou não, quando em silêncio está, será sempre Deus e sempre me amarás, não desampararás, nem desistirás, ainda que a dor me diga que não, sei que é por amor, estás ensinando que sempre és Deus. Será sempre Deus e sempre me amarás, não desampararás, nem desistirás, e ainda que a dor me diga que não, sei que é por amor, estás ensinando que sempre és Ó Deus, ó Pai, em nome de Jesus. Então aí está, irmãos. O texto básico para a nossa meditação de hoje está em Gênesis, capítulo 21, do versículo 9 ao versículo 20. Eu vou estar lendo, os irmãos podem acompanhar assentados mesmo, não é? Ora, Sara viu brincando o filho de Agar, a egípcia, que esta dera a luz a Abraão, né? Nós conhecemos a história. Abraão já estava aguardando a sua promessa há muito tempo e não teve muita paciência, né? E levado pela mulher, acabou tendo filho com Agar. Agar era a sua serva, né? Sua serva. E depois que teve esse filho com Agar, depois de um tempo, aí acaba vindo Isaac, que é o filho da promessa, e ali estava vendo ali um atrito, né? 10. Pelo que disse a Abraão: deita fora esta serva e o seu filho, porque o filho desta serva não será herdeiro com Isaque, meu filho. Pareceu isto bem duro aos olhos de Abraão, por causa de seu filho. Deus, porém, disse a Abraão: não pareça isto duro aos teus olhos, por causa do moço e por causa da tua serva. Em tudo o que Sara te diz, ouve a tua voz, porque em Isaque será chamada a tua descendência. Mas também do filho desta serva farei uma nação, porquanto ele é da tua linhagem. Então se levantou Abraão de manhã cedo e, tomando o pão e um odre de água, os deu a Agar, pondo-os sobre o ombro dela. Também lhe deu o menino e a despediu-a. E ela partiu e foi andando errante pelo deserto de Beerseba. E consumida a água do odre, Agar deixou o menino debaixo de dos arbustos e foi assentar-se em frente dela, a boa distância dele, a boa distância como a de um tiro de arco, porque dizia: que não veja eu morrer o menino. Assim, sentada em frente dele, levantou a sua voz e chorou. Mas Deus ouviu a voz do menino, e o anjo de Deus, brandando Agar desde o céu, disse-lhe: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino desde o lugar onde está. Ergue-te, levanta o menino e toma-o pela mão, porque dele farei uma grande nação. E abriu-lhe Deus os olhos, e ela viu um poço, e foi encher de água o odre, e deu de beber ao menino. Deus estava com o menino, que cresceu e, morando no deserto, tornou-se flecheiro. Amém? Que o Senhor Deus abençoe, irmãos. Hoje, como dia da mãe, vamos pensar aí na vida de mãe, né? Mãe é mais do que conceber, ficar grávida, dar luz a uma criança.
o sentido é mais amplo em sua definição do ser mãe. Agora, há muitas mães biológicas, apenas biológicas, que não são mães, verdadeiramente dizendo, que nem deveriam ser chamadas de mãe, né? Mães que não conseguem ver no seu filho, ter no seu filho o amor que deveria ter de mãe. Porém, podemos dizer que ser mãe é ter consigo a maior responsabilidade divina. Deus passa essa responsabilidade para a mãe tem a responsabilidade de cuidar, de acalmar, de ensinar, de preparar os filhos para a vida. É uma grande responsabilidade quando nós olhamos para uma mãe na ótica divina. É uma grande responsabilidade, por isso é muito mais do que gerar uma criança, é muito mais do que conceber, é muito mais do que dar à luz, não é? Então, e nessa caminhada, irmãos, há muitas situações adversas. Na caminhada de ser mãe, educar os seus filhos, cuidar, preparar para a vida, até que ele fique homem e passa aí a ter a sua responsabilidade. Ainda assim a mãe sente, não é, alguma dificuldade que o filho venha passar, mas enfim, já é adulto. Mas nessa caminhada da mãe preparar o filho para ser adulto, aparecem muitas adversidades. Eu quero pensar em algumas delas, irmãos, né? Uma mãe angustiada, por exemplo, essa que acabamos de perceber, não é? Como diz aí o versículo 15 e 16, agora repetindo: e consumida a água do odre, Agar deitou o menino debaixo de um dos arbustos e foi assentar-se em frente dele a boa distância, como de um tiro de arco, porque dizia: não veja eu morrer o menino. Assim, sentado em frente dele, levantou a sua voz e chorou. Situação. Ler a história é uma coisa. Situação dessa mãe, ela foi despedida, e diz o texto, caminhando, errou o caminho no deserto. A gente não conhece deserto literalmente, né? Eu nunca estive, acho que os irmãos nunca estiveram. A gente vê na televisão, a gente tem conhecimento. O que é você andar em um deserto e errar o caminho? Chega a um certo ponto que você não tem referência nenhuma. Você olha e não vê nada. Errou o caminho, é como se estivesse aí no meio do mar, sem nenhuma referência. O que aconteceu com Agar? Foi despedida, erra o caminho e ali falta provisão. No caso, água. Faltou água. Faltar água no deserto, a morte é iminente. Não tem como sobreviver no deserto sem água. Não há a menor chance. Tanto é que o texto diz: ela sabia que o filho ia morrer, e com aquela angústia no coração, ela se afasta e fala: eu não posso ver uma cena dessa. Eu não posso ver o meu filho agonizar com sede e ir até a morte. Então ela toma essa decisão. Agar não tem força suficiente para ver o seu filho agonizar, não é? Muito diferente de supostas mães que não têm amor pelo filho, apenas biológica, que quando não chega a tirar a vida do próprio filho, é conivente com o parceiro, com o padrasto. A gente está cansado de ver isso na televisão. Quem assiste jornal essa semana, foi encontrada uma criança recém-nascida com cordão umbilical ainda. Deixou lá à mercê de que uma criança com esse tempo de vida, essa criança foi achada em uma bolsa, uma sacola, sei lá o que, né? Uma coisa parecida. Aparentemente, mãe biológica, ficou grávida, gerou, deu à luz,
Enquanto nós olhamos para essa mulher que não tinha força, não tinha coragem de ver o seu filho perecendo, ela se afasta porque ela não tinha força, ela não tinha coragem de ver o seu filho morrer de sede. Nós vemos aí tantos outros exemplos de mãe, como já disse, se não tira a vida do próprio filho, é conivente. Isso passa muito na televisão. Isso são os casos que nós tomamos conhecimento, né? Que passa na televisão e toma conhecimento. E quantos outros casos, né, que elas fazem isso e nós não temos nenhum conhecimento. Agar não suporta ver a morte do seu filho, mas Deus, ele interviu, né? Ele tinha um plano para aquele menino, tinha um plano, e ele ali diz para ela: farei dele uma grande nação, né? Então é interessante que Deus abre os seus olhos e ela viu ali o que? Um poço. Interessante que a Bíblia não diz que Deus criou um poço, que ele poderia fazer perfeitamente sem nenhum problema. Nós sabemos que o povo de Deus, quando estava caminhando no deserto, o Senhor fez com que uma rocha brotasse água. Não tem nenhum problema para Deus. Mas é interessante que o texto não fala que ele fez um poço. Pode até ter feito naquele momento, mas o texto não diz isso. Diz que ele abriu os olhos dela e ela viu um poço. Está vendo o que é uma mãe angustiada? Ela concentrou tanto a dor do seu filho no seu coração que não pôde ver nenhuma saída. Começou a chorar, mas Deus estava com ela, estava com seu filho, e o Senhor diz: pega o teu filho, que eu tenho ali um plano para ele. E veio a ser uma grande nação, conforme nós estudamos o texto sagrado. Então, eu quero primeiro ver a situação dessa mãe angustiada, mas eu quero ver também a situação de uma mãe pressionada, sufocada. Diz lá 1 Reis: então disse uma mulher, disse a outra mulher, parece que não posso compreender porque o texto é longo. Duas mulheres tiveram filhos na mesma época, e uma noite por descuido se virou em cima da criança e matou a criança. Quando ela percebeu que o filho dela estava morto, foi lá, pegou o filho da outra que estava vivo, botou na cama dela, e pegou dela morto e colocou na cama da outra, né? Muita gente diz que gente ruim é só no tempo de hoje, né? Olha lá. Então disse a outra mulher: não, mas vive é o meu filho, e o teu filho é o morto. Replicou a primeira: não, o morto é teu filho, e o meu filho vivo. Assim foram falar com o rei. Quer dizer, o vivo é o meu, não, o seu é o morto, né? Então vão lá para o rei resolver essa situação. Rei Salomão, sábio, né? Então disse o rei: ó rei, esta diz: este que vive é meu filho, e teu filho o morto. E esta outra diz: não, o morto é o teu filho, o meu filho o vivo. Disse mais o rei: trazei-me uma espada. E trouxeram uma espada diante dele. E disse o rei: dividi em duas partes o menino vivo. Ninguém quer o morto, só quer o vivo. Então resolver esse problema, né? E dai a metade a uma e a metade a outra. Mas a mulher, cujo filho vivo, falou ao rei, porque o amor materno se aguçou por seu filho, e disse: ah, meu senhor, dai-lhe o menino vivo, por modo nenhum o mateis. Porém a outra dizia: nem meu nem teu seja dividido. Respondeu então o rei: dai à primeira o menino vivo, e de modo nenhum mateis, ela é a mãe. 1 Reis 3, 22 a 27. O amor de mãe fala mais alto, irmãos. O caso, a mãe verdadeira prefere ver o seu filho vivo, mesmo que na mão de outra pessoa, do que morto. Aquela outra mulher que contestava, ela não tinha amor.
Ela não amava nem o seu próprio filho que morreu. Qual é a mãe que morre um filho e não vai sentir a dor da morte? Vai trocar por outro filho? Por outra criança? Como se que? Se fosse um animal de estimação? Então essa mãe era apenas uma mãe biológica, mas na verdade não era uma mãe. E ela ainda diz: não, divida o menino, nem para mim nem para você. Como pode uma mãe perder um filho e trocar? Quer dizer, o meu filho morreu, eu pego um filho de outra pessoa e está resolvido o problema. Cadê o sentimento de mãe? Nem homem que o pai faz isso, né? Mas como o assunto é mãe, não é? Qual é a mãe que vai fazer um negócio desse? Mas aquela mãe tinha um filho, chorou, não queria que o filho fosse morto, e aquela outra age como se a criança fosse um animal e prefere trapacear a mãe verdadeira. Enquanto a mãe verdadeira está dormindo, vai lá ter o filho dela, coloca na sua cama, pega o morto e coloca na dela. Tem coisas que não dá para entender, né? Evidentemente que a mãe vai conhecer seu filho, entendeu? Mas que coisa incrível, né? Coisa incrível. Mas então, irmãos, mãe sofre a dor para o bem do filho. Mães que às vezes, em extrema pobreza, preferem entregar o seu filho para outra pessoa criar, para não ver o seu filho padecer fome. Em regiões mais pobres do Brasil, em especial o norte e nordeste, né? Hoje a situação está até um pouco melhor, mas já houve aí situação de extrema pobreza, e a gente tem conhecimento de muitas mães que entregaram os seus filhos para outra pessoa criar. É melhor que o seu filho esteja sendo bem criado por alguém que pode criar do que estar com ela e passar miséria, sofrer fome. Por isso que às vezes a gente não entende. Esse texto aí explica muito bem isso. Não, Senhor Rei, não, Senhor Rei, não mate a criança. Prefiro que fique vivo com ela, que fique vivo com ela. A gente vê na televisão também coisa assim, né? Filho procurando mãe há muito tempo, né? Mãe procurando filho, porque no passado houve uma necessidade de entregar o seu filho para que outra pessoa criasse. Isso é pressão. Isso é pressão, porque nenhuma mãe faria um caso desse, tomaria uma decisão dessa, se não fosse por extrema necessidade. Pressão. Então, primeiro, irmãos, nós vemos aí uma mãe angustiada, Agar, uma mulher pressionada, sufocada, não é? E vamos pensar aí numa mãe desesperada. Está lá em Mateus 15, 22, 28. E eis que uma mulher cananeia, província daquelas cercanias, clamava dizendo: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim, que minha filha está horrivelmente endemoniada. Contudo, ele que é Jesus, não lhe responde palavra. Silêncio. Ninguém gosta do silêncio de Deus, né? É como orar e já tem resposta de imediato. O que é orar? Falar com Deus. Jesus é Deus. Aquela mulher estava falando com Jesus, ou seja, ela estava orando. E de início teve o quê? Um silêncio. Contudo, ele não lhe respondeu palavra. Chegando-se, pois, a ele os seus discípulos, rogavam-lhe, dizendo: despede-a, porque vem clamando atrás de nós. Respondeu-lhes ele: não fui enviado senão às ovelhas perdidas da casa de Israel. Então veio ela, adorando-o, disse: Senhor, socorre-me.
Ele, porém, respondeu: não é bom tomar pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ao que ela disse: sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então respondeu Jesus e disse-lhe: ó mulher, grande é a tua fé, seja-te feito como queres. E desde aquela hora sua filha ficou sã. Mateus 15, de 22 a 28. Então uma mãe desesperada busca socorro para sua filha, e nessa busca ela dá um exemplo de fé e humildade. Buscou a Jesus e no silêncio adorou e suplicou. Contudo ele não lhe respondeu palavra. Silêncio. No versículo 25 diz: então veio ela e adorando disse: Senhor, socorre-me, socorre-me. Irmão, essa mulher aqui, ela é exemplo de humildade, ela espera, né, no silêncio do Senhor. Próximo ali diz assim: ao que disse: sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa. Seu dono, humildade, humildade. Você não chegou o seu tempo ainda, mulher. Por que isso, irmãos? Porque aquela mulher não fazia parte do povo de Deus, ela é uma estrangeira, e Jesus disse: eu vim para os judeus, para os céus. Não chegou a hora não tinha chegado ainda a hora dos gentios, né? Mas aquela mulher, ela insistiu, né? Então, no versículo 28, então respondeu Jesus, disse-lhe: ó mulher, grande é a tua fé, seja feito como queres. E desde aquela hora a sua filha ficou sã. Então vemos aí, irmãos, um exemplo de humildade. Adorou o Senhor, suplicou no silêncio. No silêncio. Isso é uma demonstração de fé, uma demonstração de amor pela sua filha. Orou ao Senhor, o Senhor não respondeu, mas ela ficou esperando. Ficou esperando, não é? Até o Senhor falar com ela, trazer a resposta para ela: socorre-me, Senhor, socorre-me, Senhor. Eu creio que, aliás, orar devemos ser assim, mas como o assunto é especificamente mãe, eu creio que uma mãe que é uma mãe, ela ora pelo seu filho, mesmo que o Senhor não responda ainda, mesmo que o Senhor esteja no silêncio, roga algo para o filho, suplica alguma bênção para o filho e o Senhor não responde. Aquela mãe, ela continua orando, a menos que o Senhor diga para ela: não vou responder você, ou caso contrário, ela vai estar aguardando. Isso é fé, isso é fé, orar e esperar no Senhor. E a nossa esperança, se não acontecer aquilo em vida, nós vamos para o túmulo com essa esperança, porque se não for assim, não é fé, não é fé. Muitos não gostam do silêncio do Senhor. É como se o Senhor tivesse a obrigação de nos responder de imediato. Mas o Senhor pode ficar muitas vezes em silêncio para a nossa oração. Em silêncio. Já orei alguns meses, anos, mas estou esperando. O Senhor está em silêncio. O tempo de resposta é dele. Ele vai responder no tempo exato. Nós é que não entendemos isso e pensamos: o Senhor está demorando. Será que o Senhor não está me ouvindo? Nós sabemos que Jesus estava ouvindo aquela mulher, mas ele ficou em silêncio. Ficou em silêncio. Se ela desistisse: já que ele não me ouviu, eu estou falando com ele, mas ele não me ouviu, então deixa eu procurar recurso em outro lugar. Eu estou falando com Jesus, mas ele não me ouve. Claro que Deus ouve, mas na concepção daquela mulher poderia ser isso: ele não está me ouvindo, então não tem jeito. Mas ela persistiu, ela adorou no silêncio.
A gente ouve, às vezes, as pessoas com dificuldade de adorar a Deus, porque está aguardando alguma coisa, a solução de algum problema, está orando e não acontece, estou esperando. Será que vale a pena continuar adorando a Deus? Nós fomos criados para adorar a Deus. Se Ele responder a nossa oração ou não, vamos adorar a Deus. Independente dele nos responder ou não. Independente dele nos dar aquilo que pedimos ou não, devemos adorar a Deus. Aquela mulher até então não tinha certeza. Ela estava clamando: Senhor, socorre-me. Ela estava clamando. Ela tinha fé, ela tinha esperança, senão não ia insistir. Mas poderia ouvir um não. Mas ela, no silêncio, adorou. Às vezes, irmãos, nós temos um pouco de dificuldade para esperar em Deus, para esperar a resposta de Deus. Vamos adorar a Deus, que o Senhor nos responda ou não nos responda. No tempo certo Ele vai responder, no tempo dele, não no nosso tempo, não é? Irmãos, então vemos aí que a mãe é como um vaso frágil que se torna resistente e vigoroso. Aquela mulher humilde, fragilizada por conta do problema da sua filha, mas ao mesmo tempo firme, resistente. Ela não se acomodou com o silêncio de Jesus. Mãe é mais ou menos isso, irmão. Por ser mulher, é um vaso frágil, mas ao mesmo tempo pode ser resistente. Ora é um vaso frágil, ora é uma leoa. É isso? Os homens podem até não entender isso, mas as mulheres entendem o que eu estou falando. É um vaso frágil. Em dado momento, como essa mulher se humilha para o bem da filha, mas em dado momento, dependendo da situação, age como uma leoa. Isso é ser mãe. E por fim, irmãos, a mãe na visão divina. Diz lá o Senhor, mãe na posição divina: vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Efésios 6, 1, 12. Teu pai e tua mãe, evidentemente, mas como o assunto é mãe, como já disse, vamos pensar, né? Honrar a mãe é o quê? É uma ordenança. O Senhor não está pedindo para o filho honrar a mãe, não. O Senhor está mandando: honra a tua mãe. E a desobediência é o quê? Pecado. A desobediência é pecado. Honrar a mãe é o mínimo que o filho pode fazer. Não deveria ser nenhuma ordem, mas o Senhor conhece o coração do ser humano, aí Ele ordena. Ele ordena: filho, honra teu pai e tua mãe. E ainda assim é difícil, né? Ainda assim é difícil. Dos filhos, de muitos filhos, melhor dizendo, honrar a mãe, honrar o pai, né? Como eu disse, não precisaria nem ser uma ordem, mas Deus conhece o coração do homem, por isso Ele ordena. Deus ordena: filho, honra tua mãe, né? Filhos, honrem a mãe. Honrar pai e mãe é valorizar, né? Contar com valioso. Honrar. A mãe tem uma grande responsabilidade, mas o filho deve honrar. Olha, não podemos entender que no tempo de hoje uma mãe não tenha autoridade para disciplinar o filho. As nossas crianças, elas não têm entendimento como adulto. Não sabem muito definir entre o certo e o errado.
Questão de tempo. Se você deixar o seu filho, criança, adolescente, no celular, vai ficar o dia todo, a noite toda, vai virar, só vai dormir quando desmaiar de sono. Se você deixar, vai ser assim. Né? Então não podemos permitir que os nossos filhos estejam dirigindo a casa, dirigindo o seu tempo. Não. A mãe tem essa responsabilidade diante de Deus, de controlar os filhos, para que quando os filhos forem adultos, não sofram com as frustrações. Na nossa vida nós sempre vamos ouvir não. Muitas coisas não vão dar certo. Já pensou se tudo desse certo? Se tudo fosse assim? Né? Se você não conseguir disciplinar o seu filho, lá na frente ele vai ter problema. Né? Porque não vai aceitar as frustrações que todos nós somos sujeitos. Né? Quantos não nós recebemos na nossa vida, quantas coisas negativas. Se os nossos filhos não forem preparados agora, na fase adulta terão problemas para aceitar os nãos da vida. Né? Então, mãe tem que disciplinar o filho, dosar o horário para tudo. Ela tem autoridade para isso diante de Deus. O Senhor diz: honra teu pai e tua mãe. Honra, tem que honrar. Não é isso? Então, irmãos, finalizando, mãe é aquela que ama de verdade, como diz Paulo em 1 Coríntios 13:7, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Mãe é assim, né? Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo sofre. Ser mãe é ser digna de honra, né? Que os filhos nunca esqueçam disso. Devem honrar papai e mamãe, como hoje é dia das mães, não é? Os filhos nunca esqueçam disso. Agora, não podemos esperar que os nossos filhos aprendam isso se não forem ensinados. Não. O ser humano é complicado. O animal é racional, pelo instinto, ele é exatamente igual ao pai e à mãe. Qualquer animal procede exatamente. Os pais, a mãe, no caso, dá comida aos seus filhotes, daqui a pouco já se viram sozinho e pronto. Vai ser igualzinho, né? Mas o ser humano não é assim. O ser humano não é assim. Os filhos precisam ser ensinados. Se não for ensinado, não vai. Tem que ser ensinado. O filho copia o pai, a filha copia a mãe. Sim, se for ensinado, senão não. Copia enquanto é bem novinha, depois chega a adolescência e começa aí o problema, né? Irmãos, que saibamos cuidar das nossas crianças, dos nossos filhos, e que os nossos filhos, né? Aqui só temos 2 bem jovens ainda, né? Tem a jovenzinha também, né? Que saibam honrar a mamãe, que saibam honrar o papai, porque isso é mandamento. O Senhor não está pedindo para nenhum filho honrar seu pai e sua mãe. O Senhor está mandando. Honra teu pai e tua mãe. E que o Senhor nos abençoe. Amém? E que o Senhor esteja abençoando todas as mamães. Vamos orar então, irmãos.